Estamos ao vivo! Que alegria enorme estar aqui nesse 1º de maio, aqui com vocês, voltando a estabelecer nossos laços. Eu sei que muitos já me acompanhavam, já têm aqui uma estrada comigo, e estar aqui recomeçando com vocês pela internet, pelo YouTube. É uma delícia, é um processo incrível e que me deixa realmente emocionada saber que os meus alunos estão aqui comigo, saber que a gente está ainda nessa busca da lapidação profissional. E evidentemente que a gente precisa falar sobre oratória, que é o nosso tema, que tem tudo a ver com o dia de hoje. Os trabalhadores, para a gente conseguir ser promovido, para a gente conseguir chegar em outros patamares, tenho, com toda a convicção do mundo, que afirmar para você que, ao lapidar a sua oratória, você dá um passo além no seu profissional. E é esse o convite que eu quero deixar aqui com vocês, para que a gente possa fazer um lindo, lindo trabalho aqui em conjunto, para que a gente possa interagir, conversar, naquele ritmo de quem já é meu aluno, já sabe como a gente funciona. É uma metodologia nova para mim aqui, YouTube. Eu confesso que tem muitos botões aqui para apertar, mas eu acho que está tudo bem. Tudo tranquilo por aí? Deixa eu ver quem está aqui. Quero dar um oi primeiro. Rafa está por aí. Beth, querida. Uma honra, mestre, que beleza. Gente, tem vários botõezinhos aqui para apertar. Já tô craque, hein? Já tô craque e daqui a pouco tô dando aula de como dar aula no YouTube, mas por enquanto é só de oratória mesmo. Boa noite, Márcia, Ricardo, Elimara. Maravilha. Então, olha só, para quem já é meu aluno já sabe mais ou menos como é a minha metodologia, mas tem muita gente nova, muita gente que nunca estudou comigo. Então, eu vou dar algumas explicações básicas só para a gente conseguir caminhar daqui para frente, vocês sabendo o que esperar dessa aula de hoje e qual vai ser a dinâmica que a gente vai seguir. Porque não tem somente a aula de hoje, tem algumas, eu vou falar sobre isso já já. Bom, vou começar seguindo o slide, para a gente ter um roteiro, para a gente seguir uma linha de raciocínio e eu não ficar aqui por hora falando livremente, o que também é técnica de oratória. Para a gente conseguir falar livremente, precisa de um certo domínio. Agora, por conta da minha vontade de seguir uma linha de raciocínio que fique clara para vocês, eu opto por compartilhar com vocês o meu slide. A gente vai ter momentos de interação. Eu vou abrir a tela aqui e não vou conseguir visualizar sempre os comentários de vocês, ok? Então, eu vou passando o slide, a gente vai conversando, avançando, e volta e meia eu olho para cá para ver se a gente toca uma bola, fala alguma coisa, se tem alguma pergunta interessante para eu poder explorar, tá bom? Dito isso, let's go! Tudo que você queria saber sobre oratória, mas tinha vergonha de perguntar. Eita, que coisa maravilhosa. Chegou essa oportunidade da gente trocar uma bola muito bacana com relação a esse assunto que é tão importante, que é tão caro para qualquer área. Eu sei que eu sou advogada, eu sou advogada, eu dou aula de direito, o meu nicho é muito direcionado para advogados. Óbvio, mas essa aula não é somente para advogados, eu vou falar sobre isso já já. Para quem não me conhece ainda, para quem só me viu no Instagram alguns anos atrás, que ainda lembra da Bruna Marombeira, e agora do nada, Bruna, do nada não, já tem alguns anos que eu fiz essa transição, né? Mas agora a Bruna, profissional, professora, falando difícil. Bruna, no direito, a gente fala muito, antes de começar a falar sobre, a gente passa aqui só uma pincelada de quem sou eu. Na verdade, do que eu faço, né? Dos meus títulos. Advogada, especialista em processo civil, mestrando em Direito, professora de processo civil, Direito do Consumidor e Oratória, ex-coordenadora geral e adjunta de processo civil da ESA do Rio de Janeiro, coautora de algumas obras acadêmicas, artigos e também membro da Comissão de Direito do Consumidor e de Processo Civil da OAB do Rio de Janeiro. Mas como eu costumo falar, isso é o que eu faço. Mas o que eu sou, vocês que já me acompanham pelo Instagram, sabem que o buraco é mais embaixo. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Hoje eu não estou aqui, inclusive tem uma aula específica em que eu conto somente a minha trajetória. E a partir da minha trajetória eu trago insights para a gente virar algumas chaves de oratória e, enfim, de carreira. Mas hoje não é esse dia.
Hoje a gente vai falar especificamente sobre oratória. E como eu falei para vocês, essa aula é apenas para advogados, Bruna. Não, não é. Essa aula especificamente é uma aula direcionada para comunicação. Aqui, antes da gente falar sobre oratória, a gente precisa passear pelo tema comunicação, porque a oratória é uma das pontas da nossa comunicação. A gente comunica em absolutamente tudo, como a gente vai ver mais para frente. Todas as nossas pontas de contato com pessoas expressam algo. Então, eu gosto de falar sobre oratória, mas antes, eu gosto de começar pelo começo. Eu gosto de trazer esclarecimentos no que dizem respeito à nossa comunicação. O que a nossa aparência comunica? O que o nosso tom de voz comunica? O que o nosso gestual comunica? Então, quando a gente vai estudar oratória, na minha metodologia, eu entendo que é um equívoco a gente já chegar trazendo de oratória e técnicas de oratória. Se tem toda uma capa, toda uma embalagem, toda uma série de camadas anteriores que a gente não teve a oportunidade de conversar. Então, na minha metodologia, a gente fala primeiro de comunicação, para em seguida falar de oratória. E aqui eu trago esquematizado só para ficar claro. Então, hoje a gente vai falar de comunicação e também, não só, para quem já foi meu aluno, para quem já estudou comigo, para quem já fez meu curso de oratória, aqui a gente traz conceitos, evidentemente, que a gente já enfrentou, quem estudou comigo, mas que eu vou trazer novidades, ok? Então, a gente vai começar a ser apresentado a esse conceito de comunicação em sentido mais amplo e, ao final, a gente vai fazer exercícios para controlar o medo de falar em público. Porque no formulário que eu pedi para vocês preencherem para participarem dessa aula de hoje, vocês colocaram muitas perguntas que me despertaram para muitos insights. Só que uma delas que apareceu com frequência é como perder o medo de falar. Muito conectado nessa questão da mente, nessa questão da mentalidade, que a gente vai falar hoje e que é fundamental para quando a gente está falando de oratória. Então, a gente vai falar de comunicação, a gente vai falar de como fazer para controlar esse medo de falar em público e, posteriormente, em outras lives que a gente vai ter, a gente vai falar sobre oratória e depois direcionando, não sei se nessas lives gratuitas que eu vou fazer ou se somente para o curso, que aí a gente vai nichar especificamente para advogados. Então, hoje, nesse primeiro momento em que a gente está tocando nessa pauta, é para todas as pessoas que se comunicam, todas as pessoas que falam, todas as pessoas que precisam, de fato, falar, se comunicar, porque quando a gente também está falando de comunicação, a gente não está falando apenas da oportunidade de palestrar e de dar aula. A gente está falando da capacidade de expressar ideias em todas as dinâmicas, inclusive naquelas mais íntimas, inclusive na forma como você se comunica com seu marido, com seu filho, com sua mãe, enfim, com o seu chefe, em uma entrevista de emprego. Então, a gente está partindo daí, ok? Explicando também, só para trazer aqui de modo mais claro como é que a gente vai seguir daqui para frente. A gente vai seguir com 3 lives, tirando essa e mais 3 lives gratuitas, para a gente estreitar a relação, para trazer conteúdo abundante, generoso. Eu não tenho problema nenhum em trazer conteúdo que vai transformar a sua vida nessas lives, porque a gente sabe que hoje em dia todo mundo quer vender alguma coisa. Então, de cara, eu já vou falar para vocês, teremos 4 lives e, evidentemente, que posteriormente teremos um curso aprofundando tudo isso que eu estou trazendo aqui. Mas isso não significa que as nossas lives vão ser superficiais, que vão... Não, então tá, vai, aquele para inglês ver, né? Fala ali, mas o grosso mesmo não trouxe. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é a gente estreitar, é a gente trocar. É a gente criar esse vínculo para que a gente possa, se for o caso, aprofundar mais para frente em um curso mais
Eu sei que isso é para alguns e não necessariamente para todos, mas de toda forma, todos vão aproveitar dessas lives. Quem estiver aqui prestando atenção, quem estiver aqui acompanhando, vai com certeza ser muito impactado com o conteúdo, porque é um conteúdo, não é você que está falando, são os meus alunos que já confirmaram os meus cursos de oratória foram cursos dados diversas vezes repetidos, então, de fato, são metodologias testadas e que dão certo e que transformam vidas. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu estou me jogando na internet, justamente porque eu fico muito feliz de poder, a partir da minha experiência, tocar o coração das pessoas, virar chaves e transformar a realidade delas. É para isso que eu estou aqui. Ok, pois bem, tenho aqui uma dinâmica que eu também quero colocar para vocês, para a gente seguir alinhado. Vocês sabem que Titia gosta do quê? Gosta de um biscoito. O que significa isso, Bruna? Nem todo mundo entende o que é gosta de um biscoito. Eu quero likes, engajamentos, eu quero posts, eu quero stories, citando nossa live, citando sua participação aqui comigo. Então, se você está estudando, me posta bonita. Já falei isso algumas vezes e repito. Não vem me postar na hora que eu estou fazendo essa careta, não. É me posta no momento que eu estou bacana aqui, ó. Pode até ser agora. Aquele momento em que você tira aquele print e vai colocar nos seus stories que você está assistindo a live. Hashtag, como é que eu coloquei aqui? Hashtag, eu não coloquei o hashtag. Hashtag live 1 com a Bruna. E quem assistir às 4 lives, postar nos stories que está estudando comigo, tem que me marcar para eu poder repostar, evidentemente. Quem fizer isso, acompanhar, caminhar aqui comigo nessas 4 lives, vai concorrer a uma mentoria comigo, mentoria de oratória, no qual eu vou enfrentar ali a sua oratória, vou te analisar e a gente vai ter esse momento para conversar e ter um olhar mais personalizado. Ok? Outra coisa que eu vou falar, agora é o nosso momento. Nosso momento. Eu, você e eu e essa turma linda, incrível que está aqui. Galera, atenção, a gente precisa, eu sei que feriado, às vezes a gente já queria estar bebendo um vinho, queria estar fazendo alguma coisa, mas pensa que é o seu momento. É o seu momento em que você vai focar. Eu prometo que eu vou levar da forma mais leve, mais tranquila, mais de boa, para ser suave para você. Quem estuda comigo sabe, a minha aula é mais num tom de conversa, é mais num tom suave. Eu não gosto de falar difícil, eu gosto de falar fácil. Então, isso faz com que fique uma aula mais leve. Assim espero, esse é meu objetivo. Mas eu dependo de você. Eu dependo que você esteja aqui focado em mim, prestando atenção, que esteja, de fato, direcionando o seu tempo para aproveitar ao máximo. Ó, fica que nem um polvo aqui agora, assim, ó, pegando todos os insights que eu vou trazer, porque é aula de insight, sempre. Oratória, enfim, a minha pegada, a minha metodologia é de insight. Então, abra sua mente e vem comigo. Estão prontos? Eu tô animada. Eu tô animada. Agora deixa eu dar uma olhada no chat para ver se tem comentários, para ver como é que vocês estão por aí. E vamos lá. E aí, já, em 1 minuto, a gente entra na matéria de fato. Todo mundo por aí? Florisvaldo, querido! Vilma, Ana Paula, Gustavo Braga. Tudo bem, querido? Pedro, maravilhoso. Vera, Paulo. Gente, estou muito feliz. Que bom. Muito feliz de vocês estarem aqui comigo. E vamos que vamos. Vou seguir aqui, depois eu volto para a gente conversar, ok? Vamos lá. Às 1001, eu acho que eu pulei uma... Eu sabia que eu estava esquecendo. Eu sabia que aqui o slide pulou uma folha de extrema importância. Impossível. É que ela estava tão pesada que acabou passando direto. Eu sei que eu falo muito isso em sala de aula, mas eu preciso repetir aqui para quem não é meu aluno ainda. Quem não conhece esse senhor querido, maravilhoso, que eu tenho um carinho enorme, que eu já postei diversas vezes foto dele nos meus stories, para falar o quê? Freud. Para falar que ele impactou e transformou a minha vida. E o que isso tem a ver com a aula de hoje? Segura que em alguns minutos você vai entender. Olha para essa frase. Fala bem quem pensa bem. Já postei sobre isso, tem post no meu Instagram falando. Não sei se tem tanta novidade, mas não vou perder a oportunidade aqui de falar sobre isso. Fala bem quem pensa bem. E por que você botou foto de Freud? Por quê? Na minha experiência, no meu caminhar
ao longo desse vidão maravilhoso que eu amo, que eu tenho entusiasmo em viver. Há 12 anos que eu faço terapia. E hoje, se dou aula de oratória, se tenho sucesso em sala de aula, com compreensão do que falo pelos meus alunos, sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar que tem conexão intrínseca, direta, com esse senhor que é o pai da psicanálise, Freud. Fazer terapia, para mim, foi transformador em vários sentidos. Tanto para eu entender o meu lado ambicioso, tanto para eu entender como de fato a Bruna é, quem é a Bruna, e o que é importante para a Bruna comunicar e como comunicar. A psicanálise, para mim, foi fundamental para eu conseguir ter clareza na minha cabeça, clareza nas minhas ideias. E a partir da clareza da minha cabeça e das minhas ideias, eu sou capaz de ter atitudes na minha vida, escolhas na minha vida que não sejam aleatórias, são intencionais, são concatenadas, fazem sentido. E como eu consegui ter essa claridade que se reflete em uma oratória, numa possibilidade de se comunicar com clareza, a partir desse movimento de autoanálise? Falo isso sem medo de errar. A autoanálise me fez ganhar dinheiro, me fez ser uma mulher feliz, capaz de fazer escolhas, de entender o que quero e o que não quero na minha vida, me trouxe qualidade de vida. E isso tem conexão direta com a forma como a gente se comunica. Se a gente tem ali alguns pensamentos que estão extremamente confusos por conta de traumas, por conta de questões nossas que nem a gente parou para pensar e nem sabe, nem acessou. Se a nossa cabeça está assim, a nossa comunicação também vai ser assim. Ah, Bruna, então você está me falando que para eu falar bem eu preciso fazer terapia? Você está ganhando alguma coisa, você vai me indicar seu psicólogo, né, Bruna? Fala a verdade para mim. Não, não é sobre isso. Existem diversas formas de você estar nesse movimento de autoanálise. Pode ser por meio de uma terapia, pode ser por meio de música, pode ser por meio de esporte, pode ser por meio de arte, pode ser por meio de N possibilidades. Você vai achar o seu caminho. Inclusive, eu sou muito adepta da psicanálise e na minha aula de oratória eu tive um aluno uma vez que ele é autista. E ele estava contando a situação dele e ele falou, Bruna, psicanálise para mim não é bom, porque eu tenho autismo e eu tenho essa tendência de pensamentos repetitivos. Então, se eu me questiono demais, se eu vou nessa profundeza que a autoanálise, a terapia faz, eu fico às voltas com mínimas questões e eu não consigo sair dela. Então, isso é uma questão muito pessoal, mas o movimento que vale a pena é o da autoanálise. Existem situações e situações. Alguns vão ter perfil de psicanálise, meu querido Freud, outros vão ter perfil de outros tipos de terapia. O importante atenção, o importante é cabeça limpa. Eu sempre lembro da minha mãe, da minha avó, não sei se minha mãe está me assistindo, acredito que esteja, mas a minha mãe foi a pessoa que desenvolveu em mim o toque de organização, né, mamãe? Linda, maravilhosa. E eu te agradeço tanto por isso, porque eu entendi a necessidade de ter um ambiente organizado para minha cabeça estar organizada. E passa por exatamente essa dinâmica, para que a gente possa falar bem a nossa casa. Nossas gavetinhas precisam estar organizadas. A gente precisa saber o que são pensamentos que são válidos da gente desdobrar e pensamentos que estão no campo da loucura. Como eu até falo para o Conrado. Outro dia o Conrado virou para mim e falou assim, mamãe, tive um pesadelo e ele estava com medo de dormir e de ter o pesadelo, porque no pesadelo alguém morria, alguma coisa acontecia, ele está nesse período, nessa fase de ter medo das pessoas morrerem. Então, eu virei, e algumas coisas sem sentido, de monstro, disso, aquilo, que fica vendo, né, YouTube, joguinho, que é até um hábito que eu estou tentando tirar ao máximo, porque eu sei o quanto é danoso. Pois bem, o Conrado, ele virou para mim e falou, mamãe, não quero dormir. Maia, sossega, Maia, fica calma. Ela também está nervosa. E ele não queria dormir de jeito nenhum, porque o Conrado está assistindo, o Pedro falou. E ele não queria dormir. Gente, deixa eu só explicar o que a Maia está latindo. Tem um pincher.
tem um pincher em frente aqui da casa e que o pincher sempre dá uma sacaneada na Maia, porque ela vai sair para passear, a pincher, e dá uma cutucada ali na porta, a Maia fica louca. O pitbull, que ela não é nunca, ela resolve colocar para fora quando o pincher passa. Pois bem, voltando aqui. Conrado virou e falou assim, mamãe, não quero dormir de jeito nenhum, não quero dormir de jeito nenhum, porque eu não quero ter pesadelo. E aí eu virei para o Conrado, e a gente conversando muito honestamente, falei, meu filho, você tem que entender uma coisa. Desde cedo já entenda que você precisa controlar seus pensamentos. Algumas coisas vêm na nossa cabeça e se a gente não coloca na gavetinha da lixeira, a gente não empurra e fala, isso não me serve. Não é simplesmente jogar para o lado, é olhar, refletir, conversar, falar, opa, por que você está vendo com essa ideia? Qual foi? Explica melhor isso aí. Faz sentido ou não faz sentido essa sensação horrível que eu estou sentindo ao pensar nisso? Não, não faz sentido. É só uma fantasia de uma possibilidade ruim que a minha mente está mentindo para mim e me colocando essa sensação de desconforto. Claro que eu falei isso de modo mais acessível para a criança, porque ele tem 5 anos e vai fazer 6 na sexta-feira. Mas ele entendeu perfeitamente. Ele falou, mamãe, é só colocar na gavetinha. Falei, isso, Conrado, imagina uma gavetinha. Gavetinha dos pensamentos que não servem. A gavetinha do lixo. E joga ali. Pois bem, essa volta toda para falar o quê? Essa volta toda para te conscientizar da importância de você ter a sua cabeça muito limpa. De você ter essa clareza nos seus pensamentos. E isso passa diretamente por você saber quem você é. Por você saber os seus pontos altos e os seus pontos baixos. Você precisa ter esse autoconhecimento para que você possa se posicionar. Não adianta eu querer jogar basquete porque eu tenho 1,5 m, até adianta, mas será que tem uma limitação real ali, uma limitação física? Então, eu preciso ter a consciência de que com o meu 1,5 m, eu tenho algumas limitações, então eu vou me posicionar diferente. Talvez eu não vá para o basquete, talvez eu vá para outra coisa. Isso vai te fazendo ter um traquejo no seu posicionamento, na sua comunicação, na forma como você fala, você vai saber quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Enfim, aqui tem uma série de insights, de possibilidades que a gente pode enfrentar a partir desse primeiro insight, mas é essa primeira provocação, ok? Fala bem quem pensa bem. Será que você está pensando bem? E como é que eu faço para pensar bem? Vai nessa linha de tudo que eu falei até aqui. Deixa eu dar uma olhada no chat para ver como é que vocês estão por aí, se a gente está reagindo bem, se está todo mundo me ouvindo. Bora, feliz, ansiosa. Mamãe, estou te vendo. Mamãe, estou te vendo! Cocô tá vendo mesmo. Que bom, bacana. Então, vou seguindo daqui, hein? Tá tudo tranquilo por aí, né? Beleza. Let's go. As 1001 possibilidades quando você investe na sua comunicação. Fundamental, fundamental. Claro que depende do perfil. Tem pessoas que gostam mesmo de ficar no backstage, não gostam de estar na linha de frente, não tem essa tendência de querer a liderança. E tudo bem, não há problema nenhum. O ponto é, realmente, o seu perfil é backstage ou você prefere o backstage porque você tem medo? Será? Será? Não sei, você precisa pensar. Tudo tranquilo, tudo de boa, não tem certo e não tem errado. Mas, uma coisa é fato. A partir do momento que você se coloca na linha de frente, você é mais atacado? Sim. Você fica mais vulnerável? Sim. Mas você chega em lugares que quem fica no backstage não chega. Então, é importantíssimo a gente saber disso, para a gente ter ali, ó, conseguir visualizar, opa, o que eu ganho ao investir na minha oratória? O que eu ganho ao afinar a minha comunicação, ao lapidar, ao ter um traquejo melhor em saber me comunicar? Você provavelmente vai se tornar um líder, você vai ter a capacidade de gerar empatia, o estado psicológico de quem está te ouvindo, se colocar no seu lugar. E isso é uma habilidade, atenção, uma habilidade valiosíssima. Valiosíssima. Você despertar no outro a capacidade de enxergar pelos seus olhos, de enxergar pelas suas lentes. E o que isso significa? Poder de persuasão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo isso é para ser usado sempre com boa fé, com ética. Mas é disso que a gente está falando. E não há problema nenhum, eu sei que há
todo um tabu, né? Em falar em persuasão, em falar em como fazer amigos e influenciar pessoas, que é o livro que eu indico em todas as minhas aulas. Ai, que nome esquisito, influenciar pessoas. Sim, não há problema nenhum. Se são ideias que para você fazem sentido, se são pautadas em propósitos positivos, que elevam, que enaltecem, que agregam, que jogam para cima, sim, persuada, sim, influencie, sim, manifeste a sua opinião, sim, seja capaz de convencer. Isso é fundamental para te colocar em outro patamar na sua carreira, na sua vida, em todas as suas pontas de comunicação. Ok? Situações que vão demandar uma boa comunicação. Relacionamentos gerais, como a gente está falando. Isso a gente encontra dificuldade, inclusive no nosso seio familiar. Esses são os mais difíceis, porque é impressionante. A gente desenvolve uma capacidade brilhante de falar, mas sempre naquela perspectiva de uma entrevista de emprego com o chefe. Mas e com seu pai? Você fala direito? Eu falo isso para mim com uma autocrítica também. Com a sua mãe, com aquelas pessoas que você mais ama, geralmente são as pessoas que a gente mais dá uns cascudos, não é? Por excesso de amor, enfim, por outras questões que também devem ser tratadas na terapia. É verdade, é verdade. Mas, voltando, outras situações além de relacionamentos em gerais. Atendimento ao cliente, exposição diante das câmeras. A gente vai ter um módulo no curso que eu vou, ao final, oferecer para vocês. A gente vai ter um módulo para falar, para ensinar esse traquejo diante das câmeras. Como é que a gente faz? Como é que funciona isso? Ok? Tem técnica, tem toda uma trilha que a gente vai fazer aqui nas lives. Vocês já vão sair sendo capazes de ter esse traquejo melhor. Isso eu posso garantir, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Audiência, sustentação oral, palestras, aulas, não sei se todo mundo tem essa vontade, mas tendo essa vontade, evidentemente que precisa ter uma boa oratória, uma boa comunicação. Aí eu pergunto para vocês, também uma pauta que a gente já enfrentou algumas vezes, para quem já estudou comigo em sala de aula, para quem nunca estudou comigo também em posts no Instagram. Oratória é dom? Oratória é dom, Bruna? Eu já contei algumas vezes que eu, desde pequena, eu era aquela que dava estrela, e uma câmera estava dando estrela. Não podia ver, eu gosto de aparecer. Eu gosto. É uma coisa que me é natural. Eu sempre tive essa postura natural de liderança, essa postura natural de linha de frente. Maravilha. Agora, esse ponto, né? Essa habilidade que veio comigo naturalmente, se não praticada, talvez eu tivesse me tornado uma pessoa tímida. Como tiveram momentos na minha vida que eu estive tímida, que eu não queria tanta linha de frente. São momentos também. Mas, logo, que eu dei a minha virada de chave profissional, eu realmente aflorei mais ainda ao que eu já tinha. E comecei a colocar intencionalidade, comecei a estudar marketing, comecei a ir para um caminho que foi me direcionando para eu conseguir, hoje, ocupar o posto que eu ocupo, falar sobre o que falo, enfim, dar aulas em grandes instituições por conta dessa minha habilidade de comunicação e também de domínio da matéria, porque eu dou aula de direito, mas, enfim, também dou aula de oratória. O que eu quero falar aqui para vocês, oratória, óbvio que algumas pessoas nascem com uma boa capacidade de se comunicar, mas se não praticado, se não exercitado, é uma habilidade que fica na gaveta. Então, aqui, se você não nasceu com o dom da oratória, relaxa, tá tudo certo. Vem estudar comigo, vem fazer meu curso, cola em mim que você vai desenvolver a sua habilidade de se comunicar melhor. Mas eu não estou aqui, não vou vender a ideia de que é fácil. O que eu falei para vocês? Foram 12 anos de terapia. Ah, mas então você quer dizer que eu preciso fazer 12 anos de terapia para falar bem? Não, claro que não. Claro que não. 12 anos eu peguei, transformei, entendi, criei método e passo aqui para vocês. Essa é a ideia. É minimizar o tempo para que vocês consigam chegar lá. Mas precisa ter esse despertar dessas outras camadas que são fundamentais. Então, oratória é dom? Não. O dom ajuda, mas a prática supera.
Isso sem sombra de dúvidas. A prática supera se eventualmente você não nasceu com essa habilidade natural de falar bem, ok? E o que é se comunicar bem? É a clareza nas ideias, é ter a capacidade de cativar a plateia, gerar impacto nas suas explanações, é que a sua mensagem seja realmente aceita, ela chegue a quem está te ouvindo. É a grande diferença entre o falador e o orador. O falador, ele fala para si, ele não quer saber, ele não estava nem aí para a plateia. Ele não observou, ele não teve essa sensibilidade da plateia. Ele queria falar e ele falou do jeito que ele acha que é bom. Falador. Está falando para si, não está falando para quem ouve. O orador de verdade é aquele que fala para o público, é aquele que fala com intenção, é aquele que fala querendo atingir e atinge porque tem a sensibilidade, tem o traquejo, vai ali, se percebeu que eventualmente desmagnetizou, se utiliza de alguma técnica, chama um nome, conta uma história, conta um erro seguido de acerto. Já estou aqui dando spoiler de várias técnicas de oratória. Então, faz isso justamente para quê? Para magnetizar de novo. Se comunicar bem é esse magnetismo, é trazer para si. Fica aqui, escuta o que eu estou falando, mas para isso acontecer, a pessoa ela tem que estar envolvida com aquilo que você fala, ok? Agora, a regrinha de oratória bacana, maravilhosa, que vale para a vida, de pé para ser visto, alto para ser ouvido e o suficiente para ser aplaudido. Quantos insights a gente pode tirar a partir disso? Muitos, muitos. De pé para ser visto, óbvio que isso depende, tem situações e situações. Tem situações que não vão caber você falar de pé. Na verdade, vão inclusive ficar esquisitas. Se de repente, em um jantar, você, para desenvolver a sua oratória, resolve falar de pé. É muito esquisito isso, né? Quando você está sentado conversando, de repente a pessoa levanta para falar, depende da situação. Aqui a gente também não está falando de uma fórmula mágica, de uma fórmula matemática, 2 mais 2 são 4. Tem toda essa sensibilidade que você precisa analisar. O importante é perceber o ambiente, perceber o público e ir, de fato, entregando na medida da necessidade e nesse ping-pong, nesse jogo de tênis, nessa altinha, conectando com o post de ontem, que tem ali com a plateia. Joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá. Para um bom orador desenvolver de fato a sua oratória, ele precisa ter essa sensibilidade com o público. Então, de pé, vamos entender como uma regra geral, mas que tem suas situações específicas. De pé para ser visto, alto para ser ouvido. Não significa gritar. Atenção. Falar alto para ser ouvido, não alto de modo que seja desconfortável, de modo que incomode. Não, é ruim. Aí traz o efeito contrário. Ao invés de magnetizar, você repele, porque pode causar uma sensação de desconforto. Isso é outro insight fundamental. A gente gera emoções nas pessoas à medida que a gente fala. A gente precisa ter consciência disso. O orador precisa ser intencional, entender todo esse panorama para ser intencional. Eu quero causar sensação de afeto. Eu quero causar uma sensação um pouco mais agoniada, um pouco mais raivosa. Tudo isso vai ser refletido a partir de gestos, do tom de voz, da sua postura, da sua expressão facial. Então, é importante que também eu estou trazendo aqui já, até antecipando alguns conceitos, mas que eu acho que são válidos. E o suficiente para ser aplaudido. Essa é fundamental. Quantos alunos chegam em sala de aula para as nossas aulas de oratória e, primeiro, quando eu ofereço o microfone, treme, passa mal, gagueja e não quer de jeito nenhum. Mas depois que pega, depois que fura a bolha e ultrapassa, extravasa, o que acontece? Não larga nunca mais. Não larga nunca mais o microfone. Acontece? Acontece muito. Acontece muito. E isso é um ponto que a gente precisa, quando a gente vai falar de oratória, sempre se atentar. Porque se você passa da linha, já desmagnetiza. Já vou fazer um gancho aqui, inclusive para a área do direito, rapidamente. Na sustentação oral, a gente tem ali um tempo regimental de 15 minutos. Se a gente está falando de vara civil, aqui TJ do Rio de Janeiro, 15 minutos. Nessa 15 minutos para você fazer suas explanações, defender a sua ideia, defender ali os argumentos do seu cliente. Mas,
com 5 minutos da sua fala, os desembargadores já não estão prestando atenção, já desconectaram. Tem uma frase do professor Alexandre Flecha, que eu cito com frequência, querido amigo que dá aula de processo civil, e a gente fez um curso que falava sobre oratória, inclusive oratória na área do direito, para audiências e sustentações orais. E ele falou um ponto que eu achei que eu levei para a vida. Quanto tempo vocês têm para fazer a sustentação oral de vocês? Aí todo mundo, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. E o Flecha virou e falou assim, na verdade não são 15 minutos. É o tempo suficiente em que os desembargadores estão prestando atenção em você. Isso serve para essa situação de sustentação oral e serve para a vida. Se você continua falando e a pessoa não está prestando atenção, você perdeu aquela audiência. Então, cabe a você, utilizando de técnicas para resgatar ou se calar, ou encerrar. E é aqui que a gente entra. Falar o suficiente para ser aplaudido. Se fala demais, desmagnetiza. Sai, corta, quebra, e aí fica o seu discurso podendo ser avaliado como um discurso chato, ou podia ter falado menos, ou, não sei, não tô afim, não tô conseguindo prestar atenção. Quem vai se colocar na posição de orador, em qualquer situação que seja, qual é o objetivo? Ser ouvido, ser compreendido. Lembrem-se sempre disso. Agora, um ponto importantíssimo que a gente precisa enfrentar também, que no nosso curso a gente vai, evidentemente, falar disso de forma muito mais aprofundada, mas que é essencial, é o primeiro insight que eu queria trazer, já trouxe vários, né? Mas o primeiro insight que eu me propus a trazer no tema da nossa aula de hoje, que é falar da comunicação. É fundamental que vocês entendam que absolutamente tudo na gente comunica. Tudo. Nosso visual, a forma como a gente se comporta, o nosso tom de voz, as roupas, postura, atenção. Se você tem uma postura cansada, se a sua expressão é cansada, se a sua entonação não passa entusiasmo, você acha que você vai magnetizar? Não vai, você vai repelir, você vai afastar. Então, tudo em você comunica e é fundamental que você saiba, exceto se for intencional o recado, a mensagem de cansaço, a mensagem de alguma outra direção que não seja de passar com entusiasmo. Aí tudo bem, mas tem de ser intencional. O que eu quero que vocês se conscientizem é que absolutamente tudo na gente comunica. Então, para que a gente possa ter uma comunicação mais assertiva, mais direcionada e que rapidamente as pessoas já façam leituras inconscientes, porque elas fazem, mas que sejam direcionadas por nós mesmos na direção onde a gente quer, para o lugar onde a gente quer que as pessoas nos enxerguem, tudo isso precisa estar alinhado. Vou dar um exemplo. Eu, no meu trabalho de marketing, no meu mapeamento das mensagens que eu quero passar, eu fiz, óbvio, um estudo de como me vestir, do que usar, dos acessórios, do brinco, do cenário. O globo é pensado, aqui a ampulheta é pensada, os livros são pensados, é tudo pensado. Por quê? Porque eu quero passar uma mensagem. E a mensagem é alinhada aonde eu quero chegar. Eu quero que me vejam como professor, eu quero que me vejam como referência, eu quero que me vejam, enfim, uma série de eu quero que, e para isso eu preciso ter posturas e escolhas que me levem nessa direção. Tudo em você comunica. Se atente sobre isso para que você possa fazer esse direcionamento intencional, ok? Agora, esquematizando isso tudo que eu falei, mas em alguns pilares que no curso e ao longo das nossas lives a gente vai enfrentar. Então, a nossa comunicação, ela passa por oratória, ela passa pelo nosso visual, ela passa pelos nossos gestos e posturas e ela passa pelo nosso controle emocional. Aquele medo de falar em público que a gente vai para exercícios já. Então, esses são os pilares que eu gosto de trabalhar. Existem outros, mas esses são os que eu gosto de trabalhar, que eu trago aprofundadamente em cada um deles pontos para você melhorar, para você alinhar, para que a sua oratória ela esteja alinhada a todos esses pontos. A sua oratória vai estar alinhada ao seu visual, a sua oratória vai estar alinhada aos seus gestos e posturas, a sua oratória vai estar alinhada ao seu controle emocional, porque tudo reflete em tudo.
Então, a gente só consegue avaliar, é claro, a gente está falando aqui num campo mais amplo, num campo mais complexo, né, que a gente vai conduzir para a oratória. Agora, para falar disso, eu preciso falar das outras camadas, para que a sua mensagem chegue mais rápido. Porque se você erra, por exemplo, na sua apresentação, na sua roupa, falo sempre esse exemplo em sala de aula. Você vai chegar para dar uma sustentação oral e você chega com um terno verde, limão. Desembargadores, vamos lá. Analisando o público. Quem vai ser o receptor da nossa mensagem? Desembargadores. A gente já sabe qual é a vibe do Poder Judiciário. A gente já sabe qual é o contexto. Então, Lucas, querida, essa live estava dando vários insights, eu estou percebendo coisas super erradas que eu faço. Ah, normal. É sempre assim. É assim mesmo, Lucas. Mas a gente está aqui justamente para conseguir se superar. Aqui, esse é o único objetivo. Pois bem, se você chega para dar uma sustentação, fazer uma sustentação oral com um paletó verde. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo. Você acha que você vai despertar que emoção em quem está te ouvindo? Provavelmente tá querendo revolucionar, tá querendo desafiar, tá meio esquisito. Ah, isso é uma bobeira, Bruna? Depende. É uma ponta da sua comunicação. É importante que você saiba disso. Você pode ignorar e falar, não, me garanta aqui, ó, no gogó, no conteúdo, e vamos lá, tô nem aí para roupa, tô nem aí para cenário, tô nem aí para gesto, nem aí para nada disso. Eu quero é passar a minha mensagem e é isso que importa. Mais ou menos. É mais ou menos, porque o ser humano ele funciona com o inconsciente all the time, o tempo todo. É inconsciente operando. A gente faz leituras, ainda que a gente não queira. Nossa mente já vai lá, ó, aquela vozinha, ei, direciona. E olha só como ela fala. E olha como ela está vestida. E que coisa esquisita. A gente faz isso o tempo todo. É natural da nossa humanidade. Tomar consciência que é inteligente. Porque a gente vai tomar consciência e vai falar, beleza, o ser humano é assim. Não estou querendo dizer se é certo ou se é errado. Ele é, não é? Não vou conseguir mudar o mundo assim, por completo, ou de um dia para o outro. Então, vamos aprender a conduzir isso de modo que as regras do jogo também estejam para o meu lado? Eu quero passar essa mensagem. Então, eu vou alinhar as pontas da minha comunicação para passar essa mensagem. Gestos visual, controle emocional e, enfim, a oratória. Então, tudo isso vai qualificar a sua comunicação como sendo boa ou não tão boa. E aí, aqui eu apresento para vocês algo que a gente esmiucia, a gente detalha muito mais no nosso curso, evidentemente, mas que vale a pena de vocês já saírem daqui tendo essa visualização. Quando a gente vai falar de oratória, a gente precisa ter a visão dos atributos do orador, dos atributos do discurso e do público. Fazendo esse triângulo, a gente consegue ver melhor. O discurso é o conhecimento do tema, como ele vai ser abordado. O orador são os atributos da mente, do corpo, da voz. E o público é o alvo, é o árbitro que vai dizer se o seu discurso está sendo bom ou não. É o público que define se você é um bom orador ou não. Não é você analisando a si próprio nesse momento, ok? Aí tem que ter essa humildade e sensibilidade. Sensibilidade para perceber o público, sensibilidade para oferecer aquilo que ele está emitindo que deseja, ok? Aí a gente entra no ponto. O que impede as pessoas de se comunicarem bem? Medo, insegurança, síndrome do impostor, medo da vulnerabilidade, zona de conforto. E pontos importantes, aqui já conduzindo um pouquinho para o fim, mas já falando dos exercícios que a gente vai trazer já, mas que são pontos que a gente precisa ter consciência, né? As verdades sobre falar em público, todo mundo tem medo. Certo grau de nervosismo é normal em todo mundo, até em oradores profissionais. E o medo por falar em público, ele com certeza é por falta de prática. À medida que você vai praticando, você vai perdendo um pouco esse medo, sabendo controlar esse medo melhor. Então, isso é fundamental. Esse medo, ele vai te acompanhar, mas à medida que você ressignifica ele, você transforma esse medo em uma outra chave, em uma outra ferramenta, aí você você fura a bolha, você sai e você consegue ressignificar de fato esse grande medo que a gente tem de falar em público. E aí precisa, alerta de insight poderosíssimo, desapegue do medo de errar, porque você vai errar. Você vai falar, você vai gaguejar, você vai ter vícios de linguagem, você vai ficar nervoso e no início talvez a voz dê uma embargada e tá tudo bem, desapega disso.
Porque você só vai conseguir superar à medida que você pratica. Então, se você se apega do eu preciso ser perfeito para então fazer, você nunca vai fazer, porque o medo sempre vai te ganhar. E isso é perigosíssimo. Então, esse primeiro insight é fundamental. Desapega do medo de errar, porque ele te paralisa, ele te coloca em um outro lugar que não vai te ajudar a realmente passar, né, a extravasar e se superar. Outro ponto, peraí, que pulou muito, que é um desdobramento desse insight aqui, o desapego do medo de errar. Agora, olha esse aqui. O medo não é de falar em público, o medo é de falhar em público. Isso é fundamental. O seu medo não é de falar, o seu medo é de falhar, é de estar vulnerável, é de ser julgado, é de fazer uma concordância errada, é de dar branco, é de esquecer de tudo, é de cair no meio, desmaiar, infartar, passar mal, suar, socorro, alguém me tira daqui, estou passando mal. Isso acontece. Por quê? É natural. A gente vai ter essas sensações. O ponto é ressignificar. Primeiro, entende que você precisa desapegar do medo de errar, porque você vai errar. E se você errar, também se perdoe. Não seja tão duro com você a ponto de eu não posso errar de jeito nenhum, o meu vídeo tem que ser perfeito, a minha concordância tem que ser perfeita. Não, não tem e não vai. Só vai se você treinar. E não vai ser perfeita. Ainda assim, quando você tiver com muitas horas de aulas, de palestras e enfim, de toda a comunicação ali sendo treinada, ainda assim você vai errar. E tudo bem, tá tranquilo, tá bom? Tá tranquilo. O importante é fazer. Então, começa a entender que esse medo de falar, ele vem do medo de falhar. Mas se eu falhar, o que acontece? Eu vou morrer? Vai ter alguma coisa assim realmente muito trágica, exceto se você, né, xinga o desembargador, exceto se você tem algum descontrole que te coloca em uma outra situação. Aí sim você pode ter efeitos graves, mas eu estou aqui partindo do ponto em que a gente está falando do medo de falhar, de ter um branco, de passar mal, de ficar nervoso. Dentro dessa área, o máximo que vai acontecer, as pessoas falam, ih, coitado, tá nervoso. Ih, coitado, ficou nervoso, ganhou pro nervoso, perdeu pro nervoso, mas tudo bem, vão esquecer, tá tudo certo. É óbvio que isso pode ser traumático? Pode. E pode mesmo. E pode ser um trauma que talvez fique difícil de superar? Pode, mas aí vai da sua postura de enfrentamento, vai da sua capacidade de entender o que você precisa estudar para amortizar esse risco, para fazer com que você consiga saber o que você precisa para ter uma boa performance. E ter ferramentas ali que te ajudem a sustentar essa boa performance, que são os roteiros, eventuais bengalas que a gente tem no início, quando a gente começa a falar, que seja um papelzinho, não um texto inteiro, mas que tenha palavras pontuais que vão te ajudar a construir a sua linha de raciocínio. Enfim, coisas que a gente vai falar nas próximas aulas. Agora, o ponto é, desapega do medo de errar. Falar não é o ponto, a questão é falhar. Mas se eu falhar, o que acontece? Provavelmente nada. Então tá tudo bem, só ratifica aquilo que a gente estava falando. Desapega, meu amor. Desapega e vamos para cima. Ajustes de mentalidade que a gente precisa ter. Foi exatamente o que eu falei agora. Qual é a consequência? Pense sobre isso. Tá? E converse com você. É sempre, nessa aula de hoje, é uma aula fundamental, tá? É uma aula fundamental porque a gente está falando de mentalidade. A gente está falando das viradas de chave da nossa mente, que é exatamente o ponto em que a gente precisa trabalhar para falar bem, para atingir outros resultados, para que a gente consiga fazer o que a gente sabe que a gente precisa fazer para chegar lá. Isso tudo está onde? Está aqui. Está na sua cabecinha. Não à toa que eu incentivo vocês. Vão cuidar da cabeça. Vai fazer uma terapia. Vai alinhar os pensamentos. Tem conexão direta, tá? Tem conexão direta. Agora, olha só. Nesse ajuste de mentalidade, pensa o seguinte. O nosso corpo, vocês precisam começar a entender que quando a gente vai se colocar nessa posição de falar, dá nervoso, a gente tem aquela sensação de morte. Sensação de morte, comprovado, cientificamente comprovado, sensação de morte. Meu Deus do céu, eu quero fugir daqui de qualquer jeito. Né? Aquela, pelo amor de Deus, alguém me tira? Então, o corpo, ele manda sinais. Ele manda sinais de desconforto, que são esses sintomas do medo. Os grandes oradores, eles foram aqueles que ressignificaram essa sensação, entenderam que é o corpo dando sinais de alerta e te preparando para situações em que você vai falar, em que você vai se expor. Ressignifique, identifique e ressignifique essas sensações para que você use desses medos
como uma forma de adrenalina. E a partir daí você use mais entusiasmo, que inclusive é uma técnica de oratória, para você magnetizar seu público. Fale com o coração. Quando você fala com o coração, quando você fala realmente acreditando naquilo, a chance de você convencer é muito maior, tá? É muito maior. Então, ressignifique essas sensações de medo, transformando em adrenalina, aceitando que o corpo vai mandar e falando, beleza, estou pronto para o embate. E vamos que vamos. Então, parte por aí, tá? Alguns insights partem dessa mentalidade, que é o que a gente está falando agora. Outra virada de chave fundamental. Receber um convite, seja para ler na igreja, seja para fazer alguma apresentação, para qualquer coisa que você tem que falar, que você tem que estar de frente. Não encare, eu sei que já dá aquele frio na barriga na hora. Na hora. Ai, eu vou ter que palestrar para 1000 pessoas? É sério? E vocês acham que eu fico nervosa? Óbvio que eu fico, óbvio que eu fico. Só que a gente ressignifica, a gente faz o quê? Cada convite, uma oportunidade. E eu vou fazer dessa oportunidade a melhor possível e me divertir no processo. Precisa ter essa diversão. Não encare como um peso, não encare como um medo. Não deixe o medo vencer. Você vai lá e coloca no campo. Eu quero, por quê? Porque se eu falar bem, eu vou ter a capacidade de fazer com que as pessoas me escutem, eu vou ter destaque, eu possivelmente posso conseguir uma promoção, posso conseguir um novo emprego, eu posso ser chamado para palestrar, eu posso ganhar notoriedade, eu posso virar autoridade. É isso que a sua oratória bem trabalhada faz. É nesse lugar que ela te coloca. Por isso, você precisa se divertir, porque o público sente. Tem que ter essa diversão, tem que ter essa troca gostosa. Eu tenho que ter prazer em falar para vocês. E assim, isso que faz com que vocês sintam a minha verdade, sintam a minha comunicação e fiquem magnetizados. É isso que prende. É isso que prende. Porque eu estou me divertindo, porque eu faço o que eu amo. Então, para mim é muito mais fácil, mas eu encontrei o meu propósito nisso. Se você vai se colocar nessa posição, se você quer se colocar nessa posição de liderança, de desenvolver oratória, divirta-se. Então, para você se divertir, você precisa encarar como oportunidade, ok? Finalizando para o fim, mas como controlar o medo, Tia Bruno, como é que eu faço? E aí eu já perguntei, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu medito, gosto de meditar e provoco nessa direção. Por quê? Porque isso vai te ajudar a trabalhar o seu autocontrole. Existem outras formas? Existe, que a gente vai falar agora, técnicas de respiração, ok? Galera, só lembrando, o presente vai por aqui, pelo chat, que a gente vai mandar já já, e ao final, ok? Então, fiquem até o final para vocês poderem ter acesso ao presente que tá lindo. Eu tô orgulhosa. Eu tô orgulhosa dele. Então, para conseguir o acesso ao presente que eu vou dar para vocês, é presente mesmo, tá? Ah, é desconto. Não é nada disso. É presente. É um material para vocês estudarem e lapidarem a oratória de vocês. Só o final. Beleza. Então, vamos lá para exercícios para você conseguir controlar esse medo de falar em público. Precisa ter esse controle emocional. Para esse medo, para essa insegurança, a gente precisa trabalhar esse autocontrole. Como que a gente trabalha esse autocontrole? Com uma série de insights que eu trouxe até aqui. Todos eles são fundamentais para a gente chegar nesse ponto, mas aqui é técnica mesmo. Respiração profunda, acalmar a mente, trazê-la para o presente, fazer ali uma pré-apresentação com a galera que vai te ouvir. Vou falar de cada um já, estou só trazendo os pontos. Então, hoje eu trago 3 exercícios para você se acalmar antes de você fazer qualquer tipo de apresentação. Qualquer tipo de comunicação que você vai fazer que te deixe mais agoniado, te deixe mais nervoso. Você vai primeiro, se possível, vai meditando, tá? Se possível, vai entrando na vibe da Era de Aquários, tô brincando. Não, mas assim, é de fato entrar nessa vibe mais suave, de entender. Primeira conversa, entendo que meu corpo vai mandar sinais de nervosismo, compreendo, vou ressignificar, entender que isso é adrenalina e que vai me fazer falar com mais entusiasmo. Agora, para eu me manter mais calmo, vamos respirar mais profundamente? Respiração do diafragma, fundamental, não é aquela respiração que sobe o ombro. É a respiração do diafragma. Você bota a mão aqui embaixo do diafragma, embaixo do peito. Respira e solta. E o ombro não é para subir. Então, você segura o ombro
Bota a mão aqui, embaixo do peito, e é aquela respiração que vai subir aqui, ó, o diafragma, e não o ombro, ok? Essa é a chamada respiração profunda, e ela traz uma sensação de calma, ela emite para o nosso cérebro uma sensação de calma. Então, é uma técnica para você se acalmar antes dessa situação que te gere essa sensação de embate. E aí tem, na respiração profunda, se dá mais evidência a expiração do que a inspiração. Então, eu coloquei aqui um exercício um pouquinho diferente do que eu coloquei no material, mas as duas técnicas servem. Nesse, a gente prende aqui o ombro para evitar com que ele suba, bota a mão embaixo do peito, ó, e concentra. É claro que o ombro vai mexer minimamente, mas o ideal é que ele não faça assim. Então, a gente concentra no diafragma, ok? A respiração que vai mexer essa parte daqui, no diafragma. Você vai inspirar em 4, segura 4 e solta em 8. Faz isso durante alguns minutos, já vai te deixando mais calmo. Outro exercício, para você se colocar no momento presente, que é fundamental. Momento presente. Como é que a gente faz isso? A nossa ansiedade, ela vem porque a gente está pensando no futuro. Estou pensando que vou cair, que vou passar mal, que vou esquecer. Então, isso vai trazendo agonia. Não foca lá, foca aqui. Para focar aqui também tem técnica. Técnicas de meditação, evidentemente, e outras técnicas de toque em si próprio. Toques na mão, você vai fazendo toques, tipo uma massagenzinha. Uma massagenzinha, ó, nas mãos. Tudo isso para quê, Bruno? Para que isso? Para o momento presente, criatura. Para você focar aqui no momento presente. Como é que eu puxo a minha mente para o momento presente? Eu dou aqui, ó, alguns estímulos corporais para eu lembrar que estou aqui, não estou lá, lá ainda não veio. Aqui estou eu, com a minha mão, com o meu punho, com o meu antebraço, com o meu braço e com o meu rosto. Vou dar um exemplo. Eu estava mergulhando esses dias em Ilha Grande, que é uma sensação maravilhosa e agoniante ao mesmo tempo. Você bota aquele negócio na boca, oxigênio, né? E você fica ali, e foi me dando uma agonia. Eu falei, meu Deus, se veio um tubarão atrás de mim, e se veio um bicho, e são vários estímulos, muita cor, e uma tartaruga do nada, e um peixe do nada, e um mexilhão, sei lá, várias coisas. Foi me dando uma agonia, e o João do meu lado, pula para um lado, pula para o outro, foi me dando mais agonia ainda. E aí o rapaz que estava me acompanhando, ele percebeu isso porque ele é sagaz, né? Ele mergulha já há muito tempo, e aí ele ficava assim para mim, quando ele via que eu estava agoniada, ele apontava para o coral, para eu olhar o coral, porque dá sei lá, é um pouco hipnotiza aquele coral ali passando. E aí eu focava no coral. Quando eu focava no coral, eu me acalmava. Eu ia perdendo aquela sensação de, ui, tá horrível isso aqui, tô passando mal, sabe? Então, isso é uma técnica que eu percebi. Depois eu até conversei com o instrutor, ele falou, não, isso é técnica para acalmar. Porque aí você faz com que a pessoa que está mergulhando, ela foque ali, naquilo, naquele momento. E não fique na agonia de, ai meu Deus, estou respirando pela boca. Então, isso é o que eu estou provocando aqui a vocês. Para vocês se acalmarem, ao invés de ficar pensando nas 1001 possibilidades de tudo de ruim que pode acontecer com você no momento em que você vai falar, não pensa nisso. Caixinha da loucura? Caixinha da loucura. O que você vai fazer? Você vai focar no momento presente. Momento presente, massagem circular na palma da mão. Vai fazendo, vai fazendo. Depois vai para uma mão, vai para outra mão, vai para o punho. Depois você faz aqui, ó, carinho você mesmo. Vai fazer um carinho, de olho fechado de preferência. Faz um carinho, massagem no rosto. Outro ponto importantíssimo, não vai dar tempo de falar isso aqui, porque a gente já está chegando em 1 hora já suficiente por hoje. Mas é importantíssimo. Dicção, técnica de dicção. Não vamos falar hoje, mas a gente pode falar na nossa próxima aula de dicção. Aqui, ó, vai soltando o músculo do rosto. Soltou o músculo do rosto, pronto, você já está se acalmando. Fez a respiração, fez essa massagem, esse toque, conscientizou no momento presente? Beleza, tá lá. Cheguei. Tô ficando nervosa de novo, Bruna. Como é que funciona isso? Você sempre vai chegar antes. Você vai chegar antes e você vai, se possível, fazendo ali a sua pré-apresentação, conversando com as pessoas, se familiarizando com aquele ambiente. Ao se familiarizar com aquele ambiente, você já vai se tranquilizando. Você já vai ficando mais suave. Ai, beleza, tá tranquilo. Já sei que ela tem filho, já sei que ele quer saber de técnica de
dicção, já sei qual é a expectativa do fulaninho, já sei quem está ali, já fiz amizades. Isso é fundamental. Inclusive, políticos também se utilizam desse tipo de técnica ali antes de fazerem as suas exposições. Né? Tem algumas técnicas que depois também, ao longo do curso, a gente vai enfrentar melhor, de como fazer para chegar numa palestra, com quem que você tem que falar, como é que você se movimenta. Tudo isso é técnica, gente. Tudo isso é técnica. Enfim, por isso que eu falei para vocês, calma, antes de chegar com a frase de impacto, eu não tenho problema nenhum em trazer conteúdo aqui, porque oratória é um mar de possibilidades. Então, ainda que eu traga um conteúdo abundante e rico aqui nas aulas, tem muito que a gente tem para desdobrar, para estudar. Então, aqui eu vou dando pinceladas, mas me comprometendo em trazer o máximo de conteúdo de impacto, porque ninguém está aqui para perder tempo, ninguém está aqui para blá, blá, blá. Vamos falar aquilo que realmente pode mudar a nossa vida? E é para isso, é isso que eu gosto de fazer. É isso que eu gosto de fazer, não adianta. Essa é a minha cachaça. Então, pessoal, agora, conduzindo para o fim, eu quero que vocês entendam. Vou enviar o presente agora, hein? Presta atenção. Toda oportunidade que surge é a sua chance de assumir o lugar que, no fundo, você sabe que é seu. Então, você que quer treinar a sua oratória, é esse convite no assuma o seu posto, assuma o seu lugar. Para isso, é fundamental que você saiba se expressar, que você saiba se comunicar. Então, hoje, nessa nossa primeira aula, eu espero ter tocado o coraçãozinho de vocês, espero ter falado da forma mais clara possível, sintetizando, mas trazendo ali toda a profundidade que eu acho que cabe, mas eu espero realmente ter conseguido atingir esse resultado aqui com vocês e, em breve, eu vou divulgar os novos dias das próximas lives para a gente poder estudar junto, ok? Deixa eu voltar aqui para o chat para falar com vocês, ver se vocês querem me fazer alguma pergunta, se vocês querem. Vamos lá. Na mão entre o polegar e o indicador tem um IM, ponto bom de se massagear, pois é calmante. Exatamente, perfeito. Você já conhece essa técnica. Daiana, dicas valiosíssimas. Gente, alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Agora é um momento, hable comigo, que eu vou mandar para vocês o presente. Pedroca, o presente está no nosso grupo de WhatsApp aqui, o link, né? Vou mandar. Espera aí. Esperem aí, pessoal, para eu liberar o presentinho de vocês que ficaram comigo. Postando nos stories, titia Bruna. Hashtag live1 com Bruna. Link do acesso ao presente da live. Deixa eu confirmar se é esse aqui mesmo, para eu poder liberar para vocês. Quem tá ganha, quem não tá não ganha. É isso aí, é por aí, beleza? É esse aqui mesmo. Galera, alguém quer falar alguma coisa? Gratidão, doutora Bruna. Uma hora é o ideal. Mais que isso é cansativo. Concordo. Por isso, estou finalizando agora. Vamos que vamos. Depois eu melhorei muito a minha comunicação. Peraí, liberando o presente, gente. Que aí depois, se alguém quiser sair, já pode sair. E quem quiser continuar conversando, eu ainda fico aqui mais 5 minutinhos. O que é o presente? Só para vocês saberem. Dentro da vibe que a gente estava falando de planner, quem ainda não tem meu planner, baixa, também está no meu Instagram, pode baixar. Ali é um planner que eu ajudo, né, que eu trago a minha metodologia de organização para a gente conseguir cumprir as metas. Não tem nada a ver com o que a gente está falando de oratória? Nada não, tem um pouco, que é planejamento, tem a ver com roteiro, com organização, com tudo que a gente vem falando até aqui. Mas eu conectei uma coisa na outra. Eu fiz o quê? Eu montei um planner semanal para vocês, com exercícios para vocês trabalharem ao longo da semana de vocês, fazendo ali tudo que precisa ser feito para começar a destravar na comunicação, tá? Que é o quê? Exercícios de dicção, exercícios de leitura, provocações para vocês gravarem vídeos, enfim, degustem, aproveitem o planner, postem o planner, me marquem, que vai ser um prazer continuar trazendo coisas que transformem a sua comunicação, que te ajudem. De fato, vou aqui abrir meu coração, é esse o meu objetivo.
É esse o meu objetivo, como sempre foi. Quem me conhece das salas de aula sabe que é somente isso que me guia. Então, eu fico aqui muito, muito... Não quero me emocionar, porque eu sou emocionada, vocês sabem, né? Mas eu fico aqui muito feliz de poder trocar com vocês, porque é o que eu gosto de fazer. E é de coração. Então, eu espero ajudar vocês, espero trazer boas mensagens. É isso que eu quero, de verdade. Um beijo. Não é técnica de oratória aqui o que eu estou fazendo, tá? De fato, é o meu coração mesmo aqui para vocês. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e tudo de bom.